Então, para quem tá aqui, que ainda não me conhece, eu sou Juliana Abrão, médica, ginecologista e obstetra, e já estou aqui há alguns anos auxiliando mulheres nessa jornada de se tornarem mães. E eu estou há alguns anos ensinando as mulheres a vencerem os medos do parto e dos primeiros cuidados com o seu bebê. Mas nessa live hoje a gente vai começar com os medos que acontecem lá no comecinho, quando a gente descobre que está gestante. Então nessa aula eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco de todos os medos, um pouco de todas as inseguranças que acontecem assim que a gente descobre que está gestante. Porque eu sei como é estar gestante, gente. Tem uma bebezinha de 5 meses e até um pouco tempo atrás eu também era como uma de vocês. E todos os dias eu atendo aqui no consultório mulheres grávidas que estão começando nessa jornada. E que, gente, fala aí pra mim quem tá gestante. É muito normal a gente ter medo de tudo, né? Então as mulheres têm medo até de beber água com gás, tem pergunta. Beber água com limão, beber um suco que tenha gengibre, comer um bolo que tenha um pouco de canela. Então as dúvidas vão desde dúvidas que parecem muito simples, de coisas pequenas, até dúvidas muito grandes. Então a gente tem medo se a gente pode fazer atividade física, a gente tem medo se pode continuar a vida sexual, a gente tem medo do que a gente pode comer, a gente tem medo sobre o parto, a gente tem medo de cuidar do bebê. E é lógico e muito justificável que a gente tenha tantos medos e tantas inseguranças ainda durante a gestação. Porque as nossas atitudes, as nossas escolhas realmente podem ter grandes impactos na saúde do nosso bebê. Então, quando a gente está gestante, a gente está no final dessa caminhada, né, de 9 a 10 meses, formando um serzinho, formando um bebê. E eu sempre falo que é muito comum a gente ter muito medo, muita insegurança, porque a gente está formando não apenas um bebê, mas também uma mãe e um pai. E esse caminho não poderia mesmo ser tão simples e tão fácil, né? E nessa primeira live a gente vai começar a entender que toda essa jornada, apesar dela ter tantos medos e tantas ansiedades, ela não precisa ser tão pesada. Então existe um caminho de segurança, existe um caminho para a gente alcançar a leveza em toda essa preparação. E esse caminho que foi, por exemplo, o caminho que eu fiz na minha gestação e o caminho que tantas mulheres que são orientadas por mim trilham, o caminho para uma gestação segura, para uma gestação mais leve, é adquirir o conhecimento. Então a gente tem informação segura, informação no tempo certo, tá? Então, o que eu quero que vocês já aprendam? A primeira coisa nessa live é que eu já vou ficar muito feliz se vocês saírem daqui com esse aprendizado. Que a gente precisa usar a gestação como uma janela de oportunidade, como um intervalo de oportunidade para a gente aprender tudo o que a gente precisa aprender para ser uma melhor mãe que a gente possa ser. Então, na gravidez, a gente tem sim responsabilidade de estudar sobre a gestação, de entender sobre todas essas inseguranças para a gente conseguir fazer as melhores escolhas e ter uma gravidez saudável, ter uma gestação mais leve. A gente precisa estudar sobre o parto, mesmo que a gente sabe que o parto não está totalmente sob o nosso controle. As nossas escolhas são capazes de proporcionar para a gente, para o nosso bebê, uma melhor experiência de parto possível, mesmo independente da via de parto. Se esse parto vai ser um parto normal ou se esse parto vai ser uma cesárea. A gente tem responsabilidade sobre as escolhas que a gente vai fazer nos cuidados com o nosso bebê, sobre a forma como a gente vai trilhar os cuidados com esse neném quando ele nascer. A gente tem responsabilidade de estudar também sobre a parte emocional, de como que a gente vai lidar com todos os desafios do pós-parto. Então tem muita coisa pra gente aprender. E, gente, eu vou falar aqui, não só como médica, mas principalmente como mãe de 2 meninas, que faz muita diferença a gente adquirir conhecimento ainda gestante. Pensa só, o que é mais fácil? A gente aprender um pouco da teoria sobre cólica, sobre refluxo, sobre como trocar uma fralda, sobre como higienizar o umbigo. É mais fácil a gente ter acesso a essas informações enquanto a gente está lá grávida do primeiro filho, disponível, sedenta por conhecimento, ou a gente estudar sobre tudo isso no olho do furacão. Então a gente, como gestante, a gente tem a oportunidade de ter acesso ao conhecimento que vai fazer a gente conseguir lidar com os desafios que a gente vai enfrentar. E são muitos desafios. Quando a gente estuda, não quer dizer que a gente não vai ter desafios, mas quer dizer que a gente terá ferramentas para lidar com todos esses desafios. Quando a gente não tem acesso a nada, tudo que chega pra gente, a gente assume como verdade. E aí a gente fica não só refém das nossas inseguranças, mas principalmente refém de crenças
e de palpites, às vezes, de pessoas que nunca estudaram, que não sabem muito, que não sabem sobre todo esse universo da gestação, né? Então, às vezes é comum a gente escutar, mas por que eu vou estudar? Minha mãe não estudou, a minha avó teve tantos filhos e nunca estudou. Mas vocês podem ter certeza que as nossas mães e as nossas avós, elas fizeram o melhor que elas podiam dentro do conhecimento que elas tinham na época, tá? A maioria das nossas vozes, das nossas mães, elas já cuidavam de outros bebês, às vezes elas ajudavam com os irmãos mais velhos, né, com os irmãos mais novos. Muitas delas já tinham contato com todos esses problemas e essas dificuldades da maternidade e elas aprendiam isso durante a vida. A gente, a grande maioria de nós, temos muitas outras coisas durante a vida e ainda vem a maternidade para somar. Então, a grande parte das mulheres que eu atendo e que eu converso aqui também pelas redes sociais nunca cuidaram de um bebê. Não sabe o básico de cuidar de um bebê. E por isso, sim, a gente precisa estudar para ser mãe. A gente precisa, sim, estudar para garantir as melhores experiências, para garantir as melhores escolhas, não só para nós, em relação ao nosso parto, mas principalmente para cuidar do nosso bebê. E agora, gente, então vocês já entenderam que é muito normal que a gente tenha mesmo tantos medos e tantas dificuldades durante toda essa jornada. Então agora vamos começar a entender um pouquinho de todas essas dúvidas que surgem no começo da gestação. E aí eu quero que vocês entendam que tudo que eu vou trazer aqui nas lives é difícil da gente achar em algum lugar só, né? Então no livro ou às vezes em algum vídeo. Por quê? Todas as informações que eu vou trazer durante essa live, elas foram construídas durante anos, né? Numa faculdade, da minha especialização, da minha vivência como mãe e da minha experiência no atendimento de tantas gestantes durante esses aí 10 anos de formada, tá? Então vamos começar a entender um pouquinho das principais dúvidas que existem no começo da gestação, já que a gente já entendeu que o princípio da gestação segura é a gente ter acesso a conhecimento e aprender a lidar, então, com os medos, tá? Primeira dúvida muito comum no início da gestação. Como vou datar a minha idade gestacional? Como que eu vou entender de quantas semanas eu estou gestante? Então, primeiro, muito importante, a gente, da primeira consulta de pré-natal, a gente já pede para as grávidas qual que é a sua data da última menstruação. A data da última menstruação é muito importante que a mulher que esteja se programando para engravidar, marque lá a data da última menstruação, porque é através dela que a gente faz a contagem da idade gestacional. Doutora, mas eu engravidei e eu não tenho a menor chance, não tenho a menor ideia de qual é a minha data da última menstruação. Muitas mulheres não sabem, porque às vezes acabam engravidando sem planejar. Então, como que a gente vai datar essa gestação? Ou pela data da última menstruação, ou através do seu primeiro ultrassom, tá? Então, quando que eu vou fazer... Quando vai abrir a jornada da gestante junto com as outras meninas? Depois a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, gente. A Pri Miranda, muito bem. A gente vai falar sobre isso também da nossa jornada que já tá chegando, tá? Acho que vai ser no mês que vem, agora em março. Então, quando que eu vou fazer meu primeiro ultrassom? O meu primeiro ultrassom a gente vai fazer a partir de 6 semanas de idade gestacional. E por isso que é tão importante a gente saber a idade da nossa gestação. Então, você contou lá da data da sua última menstruação, deu a idade gestacional de 6 semanas, você pode marcar o seu primeiro ultrassom, que você já vai conseguir ouvir ver o embrião e o batimento cardíaco do bebê, tá? Doutora, não tenho ideia da minha data da última menstruação, nem sei quantas semanas que eu estou. Então, o que que a gente pode fazer? Não sei quantas semanas eu estou. Então, o que a gente pode fazer? Fazer um beta quantitativo e através desse beta quantitativo, o seu médico vai te orientar quando você deve fazer a primeira ultrassom. Por que a gente sempre tem que controlar a ansiedade e não correr e já fazer o primeiro ultrassom assim que a gente descobre o beta-HCG positivo? Porque quando a gente descobre a gestação, a gente tem às vezes um dia, 2 de atraso, às vezes um pouquinho mais. Então a maioria das mulheres descobre a gestação entre 4 e 5 semanas. Entre 4 e 5 semanas, se a gente faz ultrassom, a gente ainda não visualiza o embrião, não visualiza o batimento cardíaco, né? Então 4 semanas a gente não vê nada, 5 semanas a gente começa a ver o saco gestacional e com 6 semanas que tem um aparecimento do embrião com atividade cardíaca. Então gera uma ansiedade, uma angústia muito grande quando a gente realmente faz esse ultrassom de maneira precoce. Então, para saber a idade da gestação, a gente calcula pela data da última menstruação.
Se você não souber, a gente calcula pelo primeiro ultrassom, que é o ideal que seja realizado o mais precoce possível, mas a partir de 6 semanas, para que a gente já consiga, então, ouvir o batimento cardíaco, visualizar o embrião e ouvir o batimento cardíaco, certo? Então essa é uma das primeiras dúvidas. A gente vai ter outras lives aqui também para falar sobre ultrassom, para falar quanto tempo que essa gestação vai durar, até quando a gente pode esperar. Mas essas primeiras são as primeiras dúvidas que as gestantes têm muita insegurança nesse começo. Então agora vamos falar um pouquinho das principais dúvidas da gestação. Então, o que as mulheres preocupam muito? Doutora, como que eu vou saber se eu posso continuar fazendo atividade física ou não? Então, em relação à atividade física, vamos pincelar aqui também para vocês já terem ideia. Então, aquela mulher que engravida, que descobre que está gestante com 4, 5 semanas, bem no comecinho, e ela já era ativa antes de engravidar. Essa mulher, ela pode continuar fazendo atividade física desde o início da gestação, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Quais são as contraindicações do começo da gravidez para você parar a atividade física que você já fazia? Sangramento, uma cólica muito intensa. Então, essas duas principais contraindicações do começo da gestação. Se você tá bem, tá se sentindo bem e você já era ativa, já praticava atividade física, você pode continuar a prática da sua atividade física desde o início da gestação, tá? E aí a gente tem a segunda condição, aquelas mulheres que estavam sedentárias, que não estavam praticando atividade física e que engravidam. Essa mulher não deve começar a atividade física no início da gestação. Então, mulheres que estavam sedentárias, o ideal é que esperem até o 3º mês para começar a atividade física. Mas por quê, doutora? Porque o começo, os sintomas dos primeiros 3 meses de gestação, eles são muito parecidos também com uma adaptação que a gente sente no retorno ou no começo de uma atividade física. Então é muito comum que as grávidas dos primeiros 3 meses tenham bastante náusea, às vezes tem um pouco de sensação de pressão baixa, de hipoglicemia, de taquicardia. Então, se essa mulher não estava com um condicionamento físico anterior, ela pode ter esses sintomas acentuados e realmente não se sentir bem iniciando a atividade física nesses 3 primeiros meses. Então, as mulheres que estavam sedentárias esperam até o 3º mês e as mulheres que estavam ativas podem continuar praticando atividade física desde que não apresentam nenhuma condição que contraindique a prática da atividade física nesses 3 primeiros meses. Lógico que a gente vai ter algumas adaptações tanto das atividades físicas quanto do condicionamento dessa mulher. Então a gente vai ter que fazer o controle da frequência cardíaca e a gente vai ter que adaptar algumas modalidades, né? Nem todos os exercícios são propícios para ser praticados durante a gestação. E eu me comprometo também, a gente vai ter uma live aqui só sobre atividade física na gestação, tá? Já colocando aqui para vocês um pouquinho dos benefícios da atividade física na gravidez, tá? Então, não só para controle de peso, a gente tem evidência de melhora de controle de patologias, então, já estabelecidas, como uma paciente que tem um sobrepeso, que tem um risco maior de ter diabetes gestacional. A gente tem prevenção de quadros hipertensivos, diminui a ansiedade, auxilia na questão da gente conseguir dormir melhor, diminui retenção de líquido, diminui dor lombar. Então, são vários benefícios da atividade física e por isso que mesmo quem estava sedentária antes de engravidar, a gente recomenda que se pratique atividade física na gravidez. E aí eu vou trazer mais para vocês todos os detalhes numa live só sobre atividade física na gestação. Segunda dúvida muito comum na gravidez é a prática da relação sexual. Então, muitas mulheres têm dúvidas se pode continuar no começo da gravidez, se tem algum risco. Então, de maneira geral, gente, desde que a mulher não apresente contraindicação, que ela esteja se sentindo bem, a gente não tem nenhuma contraindicação para a prática de atividade sexual durante a gestação, mesmo do início. O que acontece?
Quando a gente ainda não fez ultrassom, a gente acabou de descobrir que está gestante, 4, 5 semanas, né? A gente só vai fazer ultrassom lá com 6 semanas. A gente acaba tendo um pouco de insegurança e um pouco de medo também de ter a prática sexual e de ter algum sangramento. Então, algumas mulheres preferem esperar 6 semanas, avaliar se está tudo implantadinho, se tá tudo, se não tem nenhum descolamento, para iniciar, né, voltar à prática da relação sexual. Então, essa pode ser, sim, uma forma de você se sentir mais segura, mas não existe isso como recomendação, desde que você não esteja com cólica e que não apresente nenhum sangramento. Fez o primeiro ultrassom, tá tudo coladinho, não tem nenhum descolamento, tá tudo bem, pode continuar a prática da relação sexual. O que a gente percebe de maneira geral? Que nos primeiros 3 meses há uma diminuição realmente da libido. Por quê? De maneira inconsciente, todas nós mulheres temos medo de ter uma relação sexual e ter algum sangramento. Então a gente tem medo de ter um aborto, de ter uma perda até o 3º mês, que a gente sabe que é um período de intervalo, um período de tempo, onde ocorre a implantação placentária, onde são mais comuns alguns pequenos sangramentos, tá? Mas também não existe a recomendação de esperar até o 3º mês. Mas na prática, a gente percebe que as mulheres diminuem um pouco a libido até o 3º mês. Passado o 3º mês, a grande maioria das mulheres melhoram muito a libido após 13, 14 semanas. Então, não existe contraindicação desde que você esteja numa gravidez saudável. Se você estiver com alguma patologia que contraindique a prática sexual, a sua médica também vai dizer quais são as principais contraindicações. Se você tiver algum descolamento, algum sangramento ativo, se você tiver alguma patologia do colo durante a gravidez, então um colo curto, um colo com incompetência cervical, às vezes uma gravidez múltipla, né, gemelar, trigemelar, a gente acaba tendo que contraindicar mais cedo essa prática da atividade sexual por conta do risco de trabalho de parto prematuro, aquela mulher que já está tendo alguma contração. Então, se você tiver alguma contraindicação, o seu médico vai sinalizar para você suspender a prática de atividade sexual. Salvo isso, a gente pode ter até o final da gestação. Então, no meio da gravidez, a gente fica bem, a libido tende a dar uma melhorada. No final, após umas 32, 34, a gente percebe de novo uma queda da libido na maioria das mulheres. Por quê? A gente já tem uma barriga maior, a gente já tem muitos mais desconfortos do que no início da gestação. E a gente também tem um pouco de medo por conta do bebê estar um pouco maior. Mas essas são sensações que a mulher gestante tem em relação ao final da gravidez. De novo, não existe contraindicação da prática sexual nos últimos meses da gravidez e nem nas últimas semanas, tá? Uma das orientações, inclusive, que a gente dá lá no finalzinho da gravidez para as mulheres que estão esperando o momento do bebê, que sonham, que querem entrar em trabalho de parto, é realmente ter relação. Então, lá com 39, às vezes 40 semanas, para tentar estimular o trabalho de parto, a liberação de ocitocina. Então, não existem contraindicações, tá? Os maridos ficam felizes, mas as grávidas, no final, acabam tendo que fazer um pouquinho de esforço mesmo para recuperar essa libido, para não perder a vontade nesse finalzinho, porque realmente é muito difícil no final que a gente tenha libido normal como antes da gravidez, tá? Outra dúvida muito importante na gestação, que são as viagens de avião. Então, eu posso fazer viagem de avião estando grávida? Pode, tá? As gestantes têm muita dúvida em relação à viagem no começo da gravidez e no final da gestação. No começo da gravidez, eu posso viajar com 5, 6 semanas? Pode, gente, desde que você também não esteja apresentando nenhuma intercorrência. Então, eu não estou tendo nenhum sangramento, não estou com uma cólica, não tenho nada. Pode fazer. A viagem de avião no início da gravidez não vai aumentar o risco de um abortamento, de um sangramento, de um descolamento, tá? A viagem, geralmente, de avião, a gente pede para fazer até, né, o 8º mês, 7º, 8º mês, entre 28 e 32, a gente já pensar em não viajar mais, mas isso não é uma orientação absoluta, não existe isso de escrito, né? Mas por que a gente pede até o 8º mês para você se programar se for uma viagem, por exemplo, a lazer? Porque a partir do 8º mês a gente já tem maior risco de intercorrências. Então a gente já tem risco um pouco de parto prematuro, já é uma barriga que está maior, a gente já tem mais desconforto na lombar, mais desconforto pélvico. Então, desde que seja possível, se for uma viagem a lazer, uma viagem de férias, pensar aí no máximo de 28, 32 semanas, já programar para ir, tá?
De maneira geral, quais são as orientações? Até 28 semanas a gente não precisa de atestado médico para viajar. Após 28 semanas, você vai precisar de um atestado de uma liberação por escrito do seu obstetra para apresentar lá no voo após 28. E geralmente as empresas aéreas, elas liberam as viagens até em torno de 36 semanas. O que eu sempre peço para as gestantes? Se forem viagens nacionais, até 36 semanas com atestado você vai conseguir embarcar. Mas quem que vai embarcar, quem que vai viajar com 36, com 35 semanas? Aquela mulher que realmente tem uma indicação precisa de viajar. Às vezes ela, por algum motivo, vai ter que ganhar bebê em outro estado ou alguma intercorrência maior com a família. Mas de maneira rotineira, para viagem lazer, uma gestante, né, que pelo bom senso não deve viajar com 36, 37 semanas. E para viagem internacional, é importante que você veja a política da empresa que você vai fazer a sua viagem, tá? Qual é a idade máxima que eles liberam para a gente não ter uma surpresa no final, na hora do voo. O que é importante para a mulher gestante que vai viajar de avião? O uso das meias compressivas, principalmente se for uma viagem mais longa. Porque a gente fica grande parte, né? Às vezes a gente fica algumas horas na posição sentada, com as pernas dobradas e aumenta a estase, né? A gente fica com as pernas mais paradas e aí aumenta o risco da gente ter um quadro trombótico, que a gestação também favorece os quadros de trombose. Então, quando a gente usa meia compressiva, as veias de média compressão, pode ser aquelas que vão até o joelho, a gente tem as meias de média compressão que vão até a raiz da coxa e a gente tem as outras que são para gestantes que vão até a cintura. Pode ser qualquer uma das três de média compressão, usar na ida e usar também na volta, tá bom? Agora vi aqui que a Bruna fez uma pergunta, que é uma próxima também, que eu já vou responder. Pode fazer química no cabelo ou descoloração, alisamento? Então vamos falar um pouquinho do cabelo que muitas gestantes têm dúvida. Então, realmente, até um tempo atrás, a gente acabava liberando alguns alisamentos na gestação. Muitas mulheres antigamente faziam. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia contraindica todos os tipos de alisamento durante a gestação. Mesmo os produtos que colocam lá que não contém formol. Por quê? A grande maioria desses produtos, quando eles são aquecidos, eles liberam ácidos derivados do formol. Então, a gente não libera nenhum tipo de alisamento durante a gestação. Posso fazer tintura, doutora? Então, lembrando que as tintas, elas têm metais pesados e os metais pesados podem fazer impregnação placentária. Então, a gente não pinta a raiz do cabelo. Qual que é uma alternativa para gestante, por exemplo, que tem luzes ou que tem, às vezes, um cabelo mais claro? Então, a gente pode fazer luzes e mechas. A gente pede para fazer depois do terceiro mês, que é a fase embriológica, e sempre fazer dando uma diferença aqui da raiz, não pegando no couro cabeludo, tá? E aí, uma orientação minha que eu dou para as gestantes é tentar fazer essas luzes e mechas mais lá depois do sexto, às vezes até o oitavo mês, que é o período que geralmente a gente faz foto na gestação. E aí você consegue fazer esses procedimentos apenas uma vez na gravidez, tá? Gestante que tem cabelo branco, que às vezes fica muito, né? Ai, doutora, eu vou ficar com cabelo branco na gravidez, pelo amor de Deus. Então, o que dá para fazer para os cabelos brancos na gestação? A gente pode usar algumas tintas que são de formulação natural. Então, a gente tem bastante hoje em dia, de várias marcas conhecidas, que são, por exemplo, a base de rena. Então, a gente pode usar essas tintas com bases naturais para esconder, para tampar os fiozinhos brancos, tá? Então, não pode alisamento, não pode tinta no couro cabeludo, pode fazer mechas e luzes depois do terceiro mês, tentar fazer uma vez só na gravidez, dando a distância do couro cabeludo. E se quiser tampar os brancos, usar tintas de formulações naturais, principalmente a base de rena, tá bom? Acho que deu para dar uma ajudada aí na parte dos cabelos. O que a gente tem? Mulheres têm muita dúvida também em relação à bebida alcoólica, né? Muitas gestantes acabam descobrindo a gravidez já com 5, 6 semanas e algumas mulheres, né, ingeriram álcool durante essa fase inicial. Eu falo que quando a gente não sabe que está gestante, Deus acaba protegendo a gente e não tem como a gente voltar porque a gente já fez. Só que durante a gravidez é álcool zero. Não existe nenhuma orientação de segurança
para um consumo mínimo de álcool durante a gravidez. Inclusive, se você for pesquisar, eu posso disponibilizar aqui para vocês também, se alguém tiver curiosidade, a gente tem um manual do Ministério da Saúde que chama síndrome, né, o manual da síndrome fetal alcoólica. Então, a gente tem uma características de alterações, tanto de malformações, de alteração de restrição de crescimento, de alterações cognitivas e comportamentais pelo consumo de álcool na gestação. Então, não existe nenhuma quantidade segura na gestação. Na gestação é álcool zero, tá bom? Ah, doutora, mas nem um copo de vinho, nem nada. Álcool zero na gestação e também durante o período da amamentação, tá? Muitas gestantes têm dúvidas em relação aos procedimentos estéticos. Então, drenagem linfática, eu posso fazer? Pode fazer drenagem linfática, inclusive é uma ótima indicação na gestação. O que é importante? Que a gente faça com um profissional que seja capacitado para o atendimento na gestação, tá? Então, a drenagem ajuda muito na retenção de líquido, na sensação de perna cansada, ajuda também no relaxamento, ajuda a gente até dormir melhor, na lombalgia, né, nas dores das costas. Então, é liberado na gestação. Se você tiver alguma contraindicação específica, o seu médico vai dizer. A gente pode fazer em qualquer idade gestacional, desde que seja com um profissional habilitado. Depilação a laser, muitas gestantes têm dúvidas porque acabam fechando às vezes pacote antes de descobrir que estavam gestantes. Não dá para fazer na gravidez. Por quê? Na gestação, a gente tem uma tendência a fazer hiperpigmentação. Então, a gente tem um aumento do hormônio estrogênio que tende a fazer o escurecimento de algumas áreas. Então, vocês vão perceber aí durante a gestação que a gente pode fazer as manchas do rosto, que chama melasma. A gente pode fazer escurecimento de algumas dobras, como pescoço, axila, virilha. A linha da barriga, que era a linha alba, a gente tende a hiperpigmentar e a fazer a linha negra. A depilação a laser, mesmo que não seja na virilha, então que seja uma região longe, né, na axila, que teoricamente não teria uma ação direta sobre a região do útero, sobre o bebê, mesmo assim a gente não libera pelo risco de hiperpigmentação, tá? Então, depilação a laser é contraindicado na gestação, pode usar, né, as outras formas de depilação, certo? Filtro solar, produtos dermatológicos. Então, a gente também, muitas mulheres engravidam e acabam tendo dúvidas se podem ou não continuar com produtos dermatológicos. O que é o ideal? Que na sua primeira consulta de pré-natal, você já leve lá tudo o que você usava para sua médica usar, para sua médica avaliar, né? Então, engravidei, junta tudo lá que você usa e leva na primeira consulta. Doutor, usa esse creme, esse creme, esse creme, esse creme, o que eu posso continuar usando? De maneira geral, o que a gente recomenda para uso na pele durante a gestação? Primeiro, filtro solar, né? Então, a gente vê, como eu já disse, que durante a gravidez a gente tem um aumento do estrogênio e a gente tem um risco de hiperpigmentação, da formação dos melasmas, que são manchas na pele, manchas na face, que é muito difícil de tratar. Então, a principal forma da gente prevenir o melasma durante a gestação é evitar, né, a exposição ao sol e depois a gente usar o filtro solar. Que filtro solar que a gente vai usar na gravidez? Os filtros solares normais, tá? De marcas dermatológicas conhecidas. E qual que vai ter uma proteção maior? A proteção maior vai ser os filtros solar que tem base, tá? Então, você pode escolher uma marca que você confia, que você gosta, filtro solar com base e, se possível, o mínimo de proteção 70, tá? Os clareadores, de maneira geral, a gente não usa. A gente tem algum ácido, né? A gente tem alguns ácidos que a gente pode usar na gravidez, mas a gente tem que ter uma avaliação específica para ver se você tem indicação mesmo de usar. Então, a gente às vezes libera o uso de 1 ou 2 ácidos na gestação para as mulheres que têm muita oleosidade, que têm muita espinha. Então, a gente tem sabonetes que diminuem a oleosidade e ácidos também que a gente pode liberar de acordo com a mulher, tá? Então, os cremes clareadores de olheira, clareadores de pele, a gente vai suspender o uso. Vai ficar ali no máximo com uma vitamina C, com sabonete que diminui a oleosidade e com o filtro solar. E as mulheres que vão usar produtos dermatológicos específicos vão ter que passar por avaliação para a gente pesar o que vale a pena usar, tá?
Botox, gente, a gente não faz na gestação. A gente pode fazer depois na amamentação, mas na gestação é contraindicado a gente fazer, tá? Agora vamos lá, então. Na gestação, o que é muito... Ah, outra pergunta em relação ao café. Isso mesmo, em relação à cafeína. Então, até um tempo atrás, a gente acabava liberando o café na gestação. Como que era a orientação? Que a gente poderia tomar uma certa quantidade de cafeína por dia, que daria no máximo, que daria em torno ali de 2 xícaras de café. A gente não chegaria na quantidade máxima de cafeína ao dia. As novas orientações, entretanto, recomendam ou a suspensão total da cafeína ou o mínimo de ingesta possível. Qual mulher que realmente a gente tem que tomar muito cuidado e às vezes zerar o uso da cafeína? Nas mulheres que têm histórico, principalmente de pressão alta durante a gestação, que está na gestação com um quadro de restrição de crescimento do bebê, essas mulheres realmente vão ter que restringir, às vezes de maneira absoluta, a cafeína na gestação. Então, a atual recomendação em relação à cafeína é que a gente consuma o mínimo possível ou suspenda o uso por completo. Então, o que a gente pode fazer para ter um bom senso nesse consumo? Se realmente o café é muito importante para você, vamos tentar reduzir essa dose ao máximo. Então, ó, qual hora que o café realmente é muito importante para mim? De manhã, doutora? Então, eu vou tomar uma pequena quantidade, eu vou diluir um pouco de café no leite de manhã, ou também tem a opção de consumir o café descafeinado, tá? E o café descafeinado é liberado e a gente pode usar. Qual outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque não é só o café que contém cafeína. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação os outros alimentos, as outras bebidas que também contêm cafeína, para não somar com essa dose de cafeína mínima que você vai ingerir no café. Então os chás pretos, de maneira geral, a gente restringe durante a gestação. Então o chá mate, né, que é um dos principais que as pessoas usam pela manhã, refrigerantes, então Coca-Cola, Guaraná, a gente tenta diminuir ao máximo, lembrando que gestante não deveria, né, consumir refrigerantes, mas se faz muita falta para você, realmente eu gosto, tenta restringir então aos finais de semana uma quantidade mínima, por conta de todos os malefícios que a gente já sabe em relação à ingesta do refrigerante e principalmente pela quantidade de cafeína, tá? Então, tentar restringir ao mínimo e realmente ficar com uma dose que é importante para você, num horário que você não consiga realmente ficar sem a cafeína. E se você tiver uma contraindicação absoluta, então nos casos de pressão alta, nos casos de restrição de crescimento uterino, aí realmente vale a pena a gente tirar o café da dieta. E o baguncinha. Gente, a gente vai ter uma live aqui também só para falar de alimentação, porque é muito assunto pra gente falar numa live sobre tudo. Mas é lógico que o baguncinha não está liberado na gravidez, né? Então, assim, na gestação, então falando um pouquinho já da alimentação, do ganho de peso, a gente tem que lembrar que a gente tá comendo por 2, né? E aí é muito importante que a gente fale isso, porque na gestação a gente tem que comer por 2, mas não em quantidade, mas em qualidade. E aí a gente tem que lembrar o tamanho da nossa responsabilidade de passar todos os nutrientes, todos os micronutrientes para o nosso bebê. Então, hoje em dia a gente já sabe que existe a epigenética, né? Então, a gente consegue modular a saúde do nosso bebê através dos nossos hábitos alimentares que a gente tem durante a gestação, tá? Então, a gente passa não só a nossa genética, mas a gente consegue modular a expressão gênica, né? A expressão da genética que a gente passa através dos nossos hábitos alimentares. E isso tem influência desde a vida intrauterina. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Se uma mulher desenvolve diabetes gestacional e esse bebê acaba tendo uma repercussão dessa diabetes gestacional, nascendo com sobrepeso, né, fazendo uma hipoglicemia pós-parto, esse bebê tem muito mais risco no futuro de desenvolver uma dislipidemia, de desenvolver um quadro hipertensivo, de ter uma obesidade na infância ou na vida adulta, de ter um quadro de diabetes, de uma resistência insulínica. Então, realmente, a gente tem uma responsabilidade gigante enquanto gestante de fazer boas escolhas, de fazer também
uma suplementação adequada, tá? E aí vocês me perguntam, então, a gente fica muito às vezes fixada no ganho de peso, né? Quanto que eu tenho que ganhar? E aí eu falo para gestantes que mais importante do que o ganho de peso, do que ficar tão preocupada com a balança, são as escolhas que a gente faz no dia a dia. Porque algumas mulheres, naturalmente, retêm mais líquido que outras. Então, às vezes, chega aqui no consultório de um mês para o outro, ganhou 3 quilos, ganhou 2 quilos, às vezes ganhou um pouco mais. Mas o que é mais importante? Lógico que o controle de peso, eu vou explicar aqui para vocês, é importante. Mas mais importante que o peso da balança, o que é importante? As nossas escolhas do dia a dia. Porque às vezes foi lá, você tá lá tentando fazer boas escolhas, tentando comer bem, tentando fazer atividade física. Chega lá no doutor e engordou 2, 3 quilos. E aí fala, mas por que eu tô me esforçando tanto se essa balança não para de subir? E às vezes você se desestimula e acaba largando um pouco todas as escolhas que você está fazendo porque não está vendo resultado na balança. Então, acostume-se, gestante. Gestante vai ganhar peso. Gestante é muito difícil perder peso. Gestante, a gente vai aumentar o peso na balança. O que é mais importante que a balança são as escolhas que a gente faz todo dia. As escolhas alimentares, a escolha de fazer um exercício cardiovascular, as escolhas de se manter ativa, tá? Não tô dizendo que é para esquecer a balança. Então, quanto que é normal a gente ganhar na gravidez de peso? Que essa é uma dúvida que todas as mulheres têm, querem saber para poder controlar. O peso que a gente vai ter que ganhar, o que a gente pode ganhar durante a gestação, ele depende principalmente da nossa condição pré-gestacional. Então, cada mulher vai ter uma meta, né? Vai ter um intervalo de peso que ela pode ganhar. Por quê? Quem engravida mais magrinha tem um intervalo maior que ela pode ganhar. Quem engravida acima do peso, teoricamente, mesmo lá na teoria, tem que ganhar menos, tá? Então, de maneira geral, se você engravidou dentro do seu IMC ideal, né? Dentro do seu peso ideal, e daí não é só peso, porque o IMC a gente faz uma relação com a altura também, tá? Então, se você engravidou dentro do seu peso ideal, geralmente, qual que é o peso que a gente estabelece para quem engravidou no peso ideal? Que vai ganhar entre 10 a 12 quilos, tá? Essa é uma média. Então, a gente tem uma tabela por trimestre, uma tabela de acordo com o seu peso. Quem engravidou no peso ideal, a gente fala mais ou menos uma média de 10 a 12 quilos. E aí você pensa, nossa, mas é muito peso para ganhar. Não é. Quem já foi gestante, quem tá aqui na live e tá grávida, sabe que é muito fácil ganhar 10 quilos na gestação, tá? Então, para realmente a gente conseguir ficar nesse peso, a gente tem que fazer um controle, tem que fazer um esforço. Lembrando que por que a gente ganha peso, né, gente? Então, a gente tá falando de um bebê que vai ser gerado, de um bebê que vai ser formado, então a maioria dos bebês vão ter aí em torno de 3,5 kg. A gente também faz uma reserva de gordura corporal para amamentação. Então, mesmo que a mulher ganhe um pouco, mesmo que a mulher coma direitinho, faça atividade física, a gente vai ter um ganho de peso. Então, acostume-se com isso, né? A gente tem um aumento do volume das mamas, também preparando para amamentação, que reflete na balança. A gente tem um aumento do volume de sangue. Então, a gestante aumenta em 50% o volume de sangue durante a gestação para manter a volemia do bebê, para manter a circulação placentária. Então, a gente acaba tendo um incremento desse volume também na balança. A gente tem mais retenção de líquido, tem toda a formação placentária, a formação de líquido do bebê, o músculo que tem, o útero, né, que tem todo o seu crescimento. Então, todo esse peso, ele é dividido em todos esses locais, né? Por todas essas justificativas, a gente tem um aumento do peso, tá? Aí a Jamile está dizendo que ela tá com diabetes gestacional e ela tá tendo uma perda de peso. Então, isso é importante, eu vou só ponderar aqui. Então, o nosso intuito na gestação não é trabalhar com perda de peso. O nosso intuito é ter um ganho de peso saudável para a gente conseguir chegar até o final da gestação tendo uma gravidez saudável e ter uma boa experiência de parto também. E ter um retorno também às nossas condições pré-gravídicas de uma maneira natural, de uma maneira normal. Tem algumas mulheres que podem perder peso na gestação? Tem. Por quê? Às vezes algumas mulheres têm hábitos alimentares não tão saudáveis, não se policiam para comer, por exemplo, a cada 3 horas, para ter uma ingesta rica de nutrientes, com legumes, com frutas, com folhas, né? Às vezes não tem uma alimentação tão saudável. Às vezes ela está sedentária, ela não praticava atividade física e de repente ela entra na gestação
com uma glicemia alterada, ou ela faz um quadro de diabetes gestacional, como é o quadro da Jamile. E aí, o que essa mulher faz? Ela se policia para ter uma alimentação mais saudável. Ela tem um acompanhamento de uma nutricionista, ela readequa toda a dieta pensando então no controle dessa glicemia, pensando no controle da diabetes gestacional, e essa mulher começa ou a não ganhar muito peso, ou às vezes até perder um pouco de peso no início dessas modificações. Tem algum problema nisso? Não. Por quê? Se o nosso bebê está crescendo de maneira correta, e aí para a gente ver o crescimento do bebê, a gente faz o acompanhamento através dos ultrassons seriados, muitas dessas mulheres acabam perdendo um pouquinho de reserva de gordura. Então, mulheres que engravidaram acima do peso, a gente tem até lá um máximo de 8 quilos para ganhar, de 5 a 8 quilos. Por quê? Grande parte dessa reserva que vai ser passado para o bebê vai ser consumido dessa reserva de gordura que essa mulher tem. Então é como se a mulher perdesse um pouquinho mesmo as gorduras localizadas que estão ali acumuladas, tá? Então por isso que muitas mulheres que estão acima do peso acabam ganhando menos ou até emagrecendo um pouquinho e mantendo o peso durante a gestação. Não tem problema, desde que esse bebê esteja ganhando peso de maneira adequada. Mas, de novo, não é o intuito da gestação a perda de peso e nem a manutenção do peso. Algumas mulheres terão, por práticas, por mudanças mesmo de hábitos de vida de todos os dias, tá? Mas uma mulher que já come de maneira saudável, que pratica atividade física, que engravidou no peso ideal, essa mulher muito provavelmente vai ganhar 10 quilos na gestação e tá tudo bem, é assim mesmo que tem que ser, tá? Agora eu quero só falar um pouquinho pra vocês, lembrando também do uso do repelente, que é uma dúvida muito comum na gestação. Então agora janeiro, fevereiro e março, a gente ainda tá na época das arboviroses, né? Como a gente falou muito na gravidez agora, nesses últimos anos, sobre o Covid, a gente acaba esquecendo de patologias que já estão aí, que já estão há muito tempo, e acaba esquecendo um pouquinho. Então, assim, toda gestante que vive em alguns setores, né, em alguns lugares do Brasil, tem que ter a prática do uso do repelente. Na nossa cidade, no nosso estado, a gente tem algumas, patologias que sempre estão, algumas doenças que sempre estão aí em evidência. Então, as arboviroses fazem parte das nossas endemias, né? São doenças endêmicas no nosso país. Então, zika, chikungunya, dengue. A gente tem que lembrar que na gestação também a gente precisa cuidar dessas doenças que já existiam e que continuam existindo, mesmo com a pandemia. Tirando um pouquinho o foco delas, né? Então é importante que a gestante use repelente, principalmente nessas épocas do ano, tá, meninas? Janeiro, fevereiro e março, que são as épocas das arboviroses. Como que a gente usa? Pode ser os repelentes à base de caridina, que são os repelentes normais que mulheres não gestantes usam, que são os que a gente vai usar, que são os repelentes que realmente têm uma eficácia, uma durabilidade maior. E aí a gente tem várias marcas no mercado com base de icaridina, que é o nome da substância. E na próxima quinta-feira a gente está de volta para trazer mais informação para todas vocês.